é uma aula de revisão para o simulado. Então, nós vamos falar tudo o que já falamos na expedição 5. Todos os percursos, 17, 18, 19 e o 20, vai entrar na nossa, como é que fala? No nosso simulado. Então, eu vou fazer um resumo disso tudo, o que vai cair no simulado. Então, caso você tenha alguma dúvida sobre o simulado, na hora de fazer lá, caso você consiga olhar esse vídeo antes de fazer o simulado, seria bom, porque aí pode tirar qualquer tipo de dúvida sua, tá bom? É claro que as perguntas de ciências humanas vai estar inclusa as perguntas de história e também de geografia, tá bom? Não vai ser só de geografia, não. Mas na parte de geografia eu já consigo te dar uma ajuda já por conta dessa revisão. Primeiro, vamos falar dos agentes internos da Terra. Lembra que eu falei com vocês que o nosso relevo ele é formado pelos agentes internos e pelos agentes externos? Vocês lembram disso? Lembram, gente? Sim, professor. Sim. Sim, né? Os agentes externos eu vou falar depois. Agora a gente vai falar dos agentes internos. O que são esses agentes internos? Os agentes internos, eles são o tectonismo, para assim dizer, ele é o vulcanismo e essa parte de terremotos. Mas como é que são formadas essas forças? Da mesma forma, quando há o choque das placas tectônicas, aí lembrando, o que são placas tectônicas? Vocês sabem o que é isso? Estudaram isso no 5º ano? Que são placas tectônicas? Hein, galera? Galera, estão aí? É a camada composta pela crosta e pela parte superior do manto. Perfeito, isso mesmo. A placa tectônica são gigantescos blocos rochosos que eles estão flutuando no manto da Terra, no magma da Terra. E essa crosta terrestre, essa placa tectônica, ela forma a crosta terrestre. É o solo onde nós pisamos. E é nesse solo onde construímos nossas casas, onde tem as montanhas, onde tem o mar. Ou seja, então essas placas tectônicas, elas são muito grandes e elas são muito rígidas. Só que em volta do nosso planeta, essas placas tectônicas, ela está totalmente fragmentada, ela está totalmente quebrada. E essa parte essa quebra, esses fragmentos da superfície do nosso planeta, essas fragmentos que eu vou chamar de placas tectônicas. É claro que para descobrir essas placas tectônicas não foi algo fácil, não foi algo simples, pelo contrário, foi algo muito demorado, que quando o cientista que descobriu, ninguém acreditou nele, todo mundo achou que ele era maluco, todo mundo achou que ele estava viajando na maionese. Como? Imagina só, lá em 1600, 1700, ou 1800, uma pessoa chega e fala, olha só, eu acho que o planeta Terra, o solo que nós pisamos, que não vemos divisão nenhuma, eu acho que ele é dividido. Eu acho que tem algumas placas flutuando no magma. Eu acho que, por exemplo, essas placas, elas estão flutuando, elas estão navegando, elas estão à deriva. Então, lá em 1600, 1700, cara, todo mundo ouviu isso, falou que esse cara é maluco, esse cara é doido. Em 1800, o que você falando isso aqui, que existe, é maluco. Só que com o passar dos anos, depois dele ter morrido e tudo mais, e veio a Primeira e Segunda Guerra Mundial, onde a tecnologia foi evoluindo, eles foram percebendo, eles foram avaliando e vendo realmente que a nossa superfície, ela tem algumas divisões, e essas divisões, elas são, sim, essas placas tectônicas. Aí, então, começou uma corrida contra o tempo para tentar identificar e mapear todas essas placas tectônicas. Eles observaram o quê? Que os locais onde há o choque, onde essas placas tectônicas estão se chocando, existe uma grande formação de montanhas, como a Cordilheira dos Andes,
o Himalaia, os Alpes suíços, ou seja, todo lugar onde essas placas se chocam, há uma grande cadeia de montanha. Já no lugar onde as placas estão se afastando, existe uma grande cordilheira, ou seja, existe a formação de grandes vulcões. Ou seja, então eles perceberam que existem alguns movimentos que essas placas estão realizando a todo momento. Um movimento eu posso chamar de transformante, no qual elas estão se roçando, elas estão em atrito uma contra a outra na parte horizontal. Eu vou chamar de movimento divergente, nesse movimento que as placas estão se afastando, e vou chamar de convergente essas placas no lugar onde eles estão o quê? Se chocando. Ou seja, esses movimentos, eles são os fundamentais do tectonismo, desse movimento, dessa teoria da deriva continental. Até aqui alguma dúvida? Hein, galera? Professor, eu ainda fiquei com um pouco de dúvida nessa parte do transformante divergente e convergente. Tá. Vou fazer o seguinte, eu vou botar um videozinho aqui e logo após o vídeo, se você ficar com dúvida, eu explico novamente, tá bom? Só um minuto só que eu vou botar o vídeo aqui. Ó, repare que nessa imagem você consegue observar que existem diversas placas tectônicas, ó. Tá vendo aqui diversas cores? Cada cor dessa aqui é uma placa tectônica diferente uma da outra. Ou seja, então eu tenho que a formação dessas placas tectônicas em toda a superfície do nosso planeta. E você consegue perceber essas setazinhas aqui, ó, tá vendo? Para cá, outra tá vindo para cá, essa que tá vindo para cá. Ou seja, essas setas, elas estão indicando o movimento das placas tectônicas. Ou seja, para que lugar essas placas tectônicas estão correndo, estão se movimentando. Correndo, é claro, é figura de linguagem, certo? Porque elas não correm. O movimento dela é muito lento. Bom, mas mesmo assim, está demonstrando o quê? Que o movimento dessas placas tectônicas estão realizando em diversas direções diferentes. E é interessante que na divisa aqui, ó, dessas placas tectônicas, aqui eu tenho uma placa, aqui eu tenho outra, essa aqui, ó, é a divisa das placas tectônicas, é onde elas se chocam, onde elas se afastam. Então, nessas divisas, eu posso ter 3 tipos de movimento. Existem os movimentos divergentes, no qual as placas estão se afastando, e existem os movimentos convergentes, no qual as placas estão se chocando. Por exemplo, ó, a placa africana e a placa sul-americana, elas estão se afastando, elas estão praticando um movimento divergente. Ou seja, existe aqui, ó, uma cordilheira sendo formada no interior do nosso oceano. Ou seja, e é interessante observar que essa cordilheira é formada por vários vulcões, porque à medida que as placas elas vão se afastando, ela vai abrindo espaço para que a lava, o manto, ela saia do interior do nosso planeta e ela chegue até a superfície, no caso aqui, embaixo do Oceano Atlântico. Já aqui, ó, nessa parte aqui, ó, entre a placa sul-americana e a placa oceânica do Pacífico, ela está o quê? Se chocando. Aqui vai ter a formação de uma grande cordilheira, que é a Cordilheira dos Andes. O último terremoto, o último choque dessas duas placas que tiveram aqui de grande magnitude, a Cordilheira dos Andes cresceu 4 metros em alguns pontos. Ou seja, então até hoje, esse choque ou esse movimento divergente, ela está formando, ela está modificando o relevo do nosso planeta. Então é dessa forma que esse movimento, essa teoria dessas placas tectônicas, elas alteram o relevo que nós conhecemos hoje, através do choque ou através do afastamento. Existe um terceiro movimento, mas esse terceiro movimento é mais raro, ocorre principalmente aqui, ó, no oeste dos Estados Unidos, onde as placas elas estão uma ao lado da outra, deslizando horizontalmente a cada uma, como se fosse entrando em atrito. Então, por essa forma, eu vou chamar ela de transformante ou transcorrente.
tudo bem? Mas esse último movimento quase não cai em concursos, em provas. Na minha prova mesmo não vai cair essa questão. O que vai cair mais são os movimentos convergentes e os movimentos divergentes. Entendeu essa parte? Sim. Professor, então nessa parte aqui, mais ou menos na Argentina, Isso aqui. a placa tectônica roxa e a azulzinha, vamos supor que tem um vulcão ali no meio. Ele pode, deu um choque, magma para todo lado. É isso? Vamos lá. Vulcões no meio das placas tectônicas é muito difícil. Ocorre, mas é mais complicado. Só em áreas que a placa tectônica ela é mais fina. Aí, então, o magma consegue perfurar a placa tectônica e consegue chegar à superfície. Mas, mesmo assim, é muito raro. É por esse motivo que o Brasil, que está bem aqui no meio da placa sul-americana, não tem nem vulcões e nem terremotos de grande magnitude, tá bom? É por esse motivo que o Brasil não apresenta nem vulcões e nem terremotos de grande magnitude. Nós temos terremotos, mas são bem pequenininhos, nossos terremotos. São bem leves, quase imperceptíveis. Já aqui, ó, nas bordas das placas tectônicas, aqui no caso não seria a Argentina. O que estaria aqui na borda seria o Chile, que estaria aqui na borda aqui da placa tectônica sul-americana. Nas bordas é que ocorrem com maior intensidade os vulcões ou os terremotos, tá bom? Aí eu tenho, sobre os vulcões, eu tenho dois tipos. Eu vou ter os vulcões mais líquidos e os vulcões mais explosivos. Como assim? Os vulcões mais líquidos são os vulcões presentes nas bordas das placas divergentes. As placas estão se afastando, então a lava ela tem mais facilidade de chegar à superfície. Geralmente, quando você vê um vídeo, bota no YouTube os vulcões, você vai ver um monte de vulcões de lava líquida passando, como se fosse um rio, muito lindo, mas também muito perigoso. Se encontra nesses limites, dessas placas divergentes. Já nas placas convergentes, geralmente é mais comum os vulcões explosivos, são aqueles vulcões que nós vemos mais em filme, que quando o vulcão explode ou ele acaba expelindo de muita fumaça ou muita pedras a longas distâncias, que vê aquelas pedras pegando fogo, ou seja, geralmente são os vulcões mais explosivos, tá bom? Bom, vamos lá então. Bom, uma direção que eu vou dar para vocês também, no livro de vocês, na página 144 e 145, tem um infográfico que é muito legal e ele vai informar vocês com o maior detalhe sobre qualquer dúvida. Caso então vocês tenham qualquer dúvida, coloque lá, dá uma olhada nessas páginas que vocês vão conseguir tirar algumas outras dúvidas sobre o assunto, tá bom? Mas por agora, ficou alguma dúvida? Tudo tranquilo? Hein? Tudo tranquilo para mim, professor. Tá, então vou passar então, hein? Qualquer dúvida, vocês falem de novo. Bom, eu falei com vocês sobre relevo. Quem lembra o que é relevo? A superfície da Terra. O desenho da superfície da Terra, são os modelos. Toda a superfície da Terra eu posso chamar de relevo. Aí vem uma pergunta não tão difícil. Como que eu posso modificar ou alterar o relevo que nós conhecemos hoje? Quais são as formas, hein, gente? O humano pode modificar e as forças da natureza também. Isso. Eu vou falar que o nosso relevo ele pode ser alterado pelas forças internas, no qual nós já vimos que é o tectonismo, né? E pelas forças externas. Essas forças externas, elas podem ser muitas. A natureza, os seres humanos, as formas de vida como plantas, animais, os fenômenos naturais como a chuva, os furacões e tudo, ou seja, eu tenho então basicamente duas formas: os agentes internos e os agentes externos. Deixa eu ver o vídeo
Eu vou colocar o vídeo, o Kaique, lá no YouTube, então você consegue ver depois, tá bom? Aí você consegue ver o vídeo novamente lá. Então, olha só, eu consigo entender, eu consigo ver que esse relevo, ele tem duas formas de ser alterados. Dos agentes internos e dos agentes externos. Dos agentes internos, o tectonismo, terremoto, vulcões e tudo mais. Já nos movimentos, na superfície terrestre, pelas forças externas, eu tenho os fenômenos naturais, a natureza e os seres humanos. Bom, já entendi o que é relevo, então agora eu vou ver o relevo do Brasil. Isso. Aqui nesse mapinha é interessante observar que eu tenho as principais formações do relevo brasileiro. Aí eu vou ter a maior quantidade de planaltos. É nesse mapinha aqui que eu vou poder observar a predominância dos planaltos do Brasil. Então, se você observar aqui, ó, toda essa área em laranja mais escuro é a área de planalto. Já as depressões em laranja mais claros e as planícies, de fato, eu vou ter nessas áreas em amarelo. Lembre-se que eu tenho que a planície da Bacia Amazônica, que é muito importante, e eu tenho aqui a da área do Pantanal, aqui o Pantanal que a gente falou que é uma maior área alagada do mundo, nessa região de planície aqui, ó, que ela é bem plana, ó. Beleza? Bom, vamos continuar aqui. Então, vamos falar dessas formações vegetais. Eu estou falando de montanha, mas no Brasil, como não tem montanha, mas eu vou falar para a gente entender como funciona. Essas formações rochosas, elas estão presentes em todos os continentes do nosso planeta. Aqui eu tenho na América do Sul, tem alguém com o microfone ligado. Hein, gente? Vamos desligar aí o microfone? Oi? Não, fica com isso na mão. Vou fazer a aula, depois ele volta para isso. Galera, eu não estou conseguindo entender. Tem como... Ou, se não consegue falar no microfone, pode estar aqui no chat que eu consigo ler, tá bom? Bom, então tem as formações rochosas aqui, ó. Principalmente as principais formações rochosas do mundo são áreas de encontro das placas tectônicas. Aqui eu tenho, ó, dos Andes, eu tenho aqui na América do Norte, vou ter aqui na Europa, aqui na Ásia. Pode falar? Oi, pode falar? Posso falar uma coisa pra você? Pode. Olha, eu vou te contar uma coisa. Eu estava num dia, eu ainda era bem pequena. Eu estava um dia na casa da minha avó com o meu primo e a gente estava falando sobre essas coisas de terremotos e tsunamis. Aí eu falei para minha avó, vó, será que é capaz de ter um terremoto aqui no Brasil? E aí meu primo falou, isso depende das placas tectônicas. Aí, como eu era pequena, eu não sabia ainda o que era essa coisa. E aí, você acredita que eu pensei que eram placas, que eram aquelas placas mesmo? Eu pensei que eram essas placas que faziam essas coisas de terremoto. E antes do senhor dar essa aula sobre essas coisas, eu ainda pensava que eram placas. Então, essas placas que nós falamos, chamamos de placas, mas elas são gigantescos blocos de rocha, que sobre ela tá os continentes, os oceanos, e essa é chamada de placas porque eu tenho a superfície maior, que é a superfície do nosso planeta, e esses blocos rochosos, eles são todas partidas, a nossa superfície do nosso planeta é toda partida, então eu dou o nome de placa. É por isso que depende das placas tectônicas. Por exemplo, no Brasil é difícil de ter terremoto, porque a placa mais próxima do Brasil, o Brasil fica bem no meio, a placa aqui, ó, que fica entre o Brasil e a África do Sul, é uma placa divergente, então não tem atrito, não tem contato, então não gera o terremoto. Já a placa que tem contato é essa placa aqui, ó, da Sul-Americana com a do Oceano Pacífico. Aqui sim tem contato e tem atrito, só que está muito distante do Brasil. Houve, eu não lembro se foi no início desse ano, foi no ano passado, não me lembro. Mas teve um terremoto lá nessa região aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o mouse. Olha aqui, ó. Você consegue observar que foi bem aqui, mais ou menos aqui, o choque.
O terremoto foi tão grande, que as pessoas aqui de São Paulo sentiram o tremor, para você ter uma ideia. Então, no Brasil, tem terremoto? Tem terremoto, sim. Nós temos tremores de terra, principalmente aqui no Nordeste, no interior aqui de Minas Gerais, em algumas partes da região sul, nós temos terremotos, porque as placas tectônicas, por ela ser fina, e o atrito da corrente de convecção, ela causa esse tremor, esse abalo sísmico. Só que não é de grande magnitude, como nós vemos lá no Chile, lá no Japão, lá na Índia. É um terremoto pequeno, de pequena magnitude. Então, eu tenho aqui, ó, as montanhas são grandes altitudes. Lembra que vocês que as formações de montanha geralmente tem o topo dele congelado? Então, geralmente, as montanhas possuem os seus topos congelados pela grande altitude, como nós vimos lá nos fatores climáticos, lá no último bimestre, falando, um dos fatores era a altitude. Então, por conta da grande altitude, as montanhas possuem os seus topos congelados, com neve, tá bom? Bom, vamos lá. Como que é? Eu não estou escutando. Quem está querendo falar? Júlia está querendo falar? Não estou conseguindo entender também. Vamos lá. Agora, já os planaltos. Já os planaltos são interessantes. Por quê? Os planaltos existem dois tipos. Existem os planaltos um pouco mais planos, que eu vou chamar eles de chapadas, aonde eu vou ter aqui, ó, áreas planas, e eu vou ter uma área de escarpa. Escarpa é essa regiãozinha aqui, ó, que vai ser a divisão entre o planalto e a depressão ou a planície. Mas geralmente os planaltos eles são em uma altitude mais elevadas em relação ao nível do mar. E como eu falei, eu posso ter dois tipos: esses planaltos mais planos, que eu chamo eles de chapadas, e os planaltos mais acidentados, que são os planaltos de morros, que é mais presente aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, o relevo dele predominantemente é um relevo de planaltos, um planalto de relevo acidentado, que tem muitas montanhas, que tem esse movimento de montanhas não, perdão, de morros e colinas. Olha eu falando montanhas aqui, falando errado. Mas vocês entendem que os planaltos de acidentados, eles são construídos de morros e serras e colinas. Tranquilo, gente? Sim, professor. Tranquilo? Então, deixa eu ver se eu tenho alguma outra imagem aqui. Ah, tem aqui, ó. A diferença entre chapadas e serras. As serras, como falei, é um conjunto de morros, de colinas, de formações acidentadas. Ó, aqui eu tenho uma serra. Aí no fundo eu tenho uma montanha lá no fundo, lá, ó, mas demais, toda a formação. Se você olhar para fora da sua janela, você vai observar lá no fundo uma cadeia de morros. Essa cadeia de morros eu vou chamar ela de serras, porque é um conjunto de morros de formações bem próximas. Ou seja, é um relevo de planaltos acidentados. Já as chapadas é muito presente no interior no centro-oeste e na região sul. Eu tenho maior presença dessas chapadas, e são áreas, ó, relativamente planas, mas são áreas mais elevadas do que o território, do que o terreno ao redor. E eu vou ter essa área de escarpas. Tudo tranquilo? Ó? As escarpas aqui, ó. Estão observando? E aqui eu tenho a área de planaltos. Alguma dúvida, gente? Dúvidas? Professor, então Oi. significa que a cidade que se chama Serras do Pará deve ter muitas serras, né? Com certeza, com certeza. Provavelmente deve ser um lugar de serra, totalmente de serra. Eu não conheço esse lugar. Mas pelo nome, provavelmente deve ser uma serra. Como, por exemplo... Tá bom, então. É só isso que eu queria saber. Ó, outros lugares de serra aqui no Rio de Janeiro como eu posso dizer, o Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, são regiões de serras do Brasil. Penedo, todas essas regiões fazem parte da Serra do Mar, que é a serra que está presente aqui no Rio de Janeiro.
Bom, vamos lá. Oi, Rebeca, já fiz o quê? Escreve aí, Rebeca, no comentário que eu, para mim, saber o que você estava falando. Planícies. Já as planícies são áreas mais próximas do nível do mar, no qual elas são geralmente planas, como o próprio nome fala. Ah, sim, Rebeca, eu estou fazendo aqui uma revisão, Rebeca. Eu estou revisando para o simulado que vai ocorrer essa semana, tá bom? Bom, vamos lá. Como eu falei com vocês, essas planícies geralmente são áreas planas. Aqui eu vou ter a área de planaltos, os escarpas, como nós falamos. E aqui, ó, nessa região mais próxima do nível do mar, eu vou ter as áreas de planícies, ok? E essas planícies também eu posso dividir em 3. Eu vou ter a planície costeira, presente aqui no Brasil, todo o litoral brasileiro eu vou ter a presença dessa planície de costeira, que é próximo mesmo ao nível do mar, ó, geralmente em ambientes de praia, quando você vai em alguma praia, aí eu não sei qual praia que você visita mais, mas geralmente apresenta essa planície, que é as áreas planas, eu vou chamar de planície costeira. Alguém falou de Piratininga aqui, de Niterói. Essa área tem presença de planície costeira, vocês acham? Hein? Oi? Não. Como a pessoa mesmo falou, que ela subiu um morro e de lá do morro ela conseguiu observar outras formações rochosas também. Ou seja, o litoral de Niterói não apresenta uma grande faixa de planície costeira. Pelo contrário, a faixa ela é muito curta, é mais presença de planaltos do que planície costeira aqui em Niterói. Aqui eu não sei que. É Maricá, ó. Maricá já está presente, já o que? Uma planície costeira, ó. Eu consigo observar essa planície aqui. Já aqui, ó, a planície continental, o maior exemplo que eu tenho é o Pantanal. Lembra do Pantanal, como nós falamos, de uma formação vegetal muito importante para o Brasil? É uma região que durante 6 meses, quando há o degelo lá dos Andes, e esse degelo, todo esse gelo, ele derrete, vira água e vai para os rios daquela região, e esses rios vão desaguar nessa parte do Pantanal, eles não vão ter para onde ir, porque é uma área muito plana. Então vai acabar o quê? Elevando todo o nível da água nessa região, e vai formar o que? Uma área totalmente alagada. Toda essa vegetação é adaptada a esse regime de ambientes normais ou ambientes totalmente alagados. Ambientes normais e ambientes totalmente alagados. O escoamento superficial. O que é o escoamento superficial? O escoamento superficial, ele vai falar sobre... quando a água da chuva, ela cai no solo e ela acaba carregando consigo uma quantidade muito grande de sedimentos. Esse escoamento superficial, eu vou dar o nome de lixiviação. É quando essa água ela vai carregar todos os nutrientes, todos os sedimentos presentes no solo que está desagregado, que está solto. Ou seja, a partir do momento que a chuva cai, ela bate no solo, ela tem 2 destinos, 3 destinos. Parte dessa chuva ela vai se evaporar e vai voltar para a atmosfera. Parte dessa chuva ela vai cair no solo, vai ser absorvido pelo solo e vai abastecer os lençóis freáticos, ela vai alimentar as raízes das plantas, e parte dessa água ela vai escoar pela superfície. E essa água que vai escoar pela superfície, que vai andar pela superfície, essa água eu vou chamar de escoamento superficial. Quer um exemplo bem claro? Quando está chovendo e você vê aquela poça de lama ou aquela correnteza, quando a água da chuva forma tipo um riozinho, que na rua ou na casa de vocês, já perceberam isso já? Que a água da chuva forma tipo como se fosse um rio, uma correnteza. Isso é um escoamento superficial. Para onde a água está passando ali, para onde a água está se movimentando, ela está carregando todo o nutriente, uma parte do nutriente do solo e também parte dos sedimentos que estão desagregados, que estão soltos naquele solo. E ela vai levar da parte mais alta para a parte mais
baixa. E quanto maior for a declividade do terreno, maior vai ser essa força que a água vai ter. Então, é por esse motivo, deixa eu ver aqui que eu tenho, em áreas que eu tenho uma cobertura vegetal original de floresta ou de mata, esse escoamento superficial ele é menor. Por quê? No momento que vem a chuva aqui, ó, e ela vai encontrar a vegetação original, as folhas, a grama, vai acabar impedindo ou absorvendo parte do impacto da chuva. Então o solo ele vai pegar o impacto em menor quantidade, vai ter mais tempo do solo absorver aquela água. Agora, já que no segundo quadro, onde o ser humano arrancou toda a área, a formação vegetal da superfície da Terra, quando a chuva vier, ela vai chegar ali e ela não vai ter proteção nenhuma ao solo. Então, o solo vai estar muito mais exposto. E, com isso, o escoamento superficial vai ser muito maior nessa região. Ok? É por isso, gente, que é muito importante a gente não desmatar, principalmente as encostas de morros, porque essas encostas, se ela tem a formação vegetal original, ela vai segurar mais esses sedimentos, esse material que é a rocha, a areia, a terra. Só que, a partir do momento que a gente tira essa cobertura original dessa superfície, o solo ele fica mais exposto, então dá uma facilidade maior de ter deslizamentos de terra, porque o solo não vai ter a proteção necessária e vai ficar mais exposto e vai ficar encharcado muito mais rapidamente. Alguma dúvida? Hein, galera? E esse escoamento da superfície da terra, em áreas, como eu falei com vocês, que vai ter vai ter a formação vegetal vai ser desmatada, ela vai criar alguns problemas ambientais. Esse problema eu vou chamar de vossoroca. Claro que não vai começar com esse grande buraco aqui que a água vai passar. Ela vai começar por uma ravina, que é um pequeno filete de água ou de chuva, uma correnteza, como se fosse um riozinho, como eu falei com você. Vai começar assim. Mas conforme vai passando o tempo e conforme aquele problema ele vai aumentando, e essa ravina ela vai aumentando, ela vai crescendo até se transformar em uma vossoroca. Vossoroca são esses deslizamentos que ocorrem na natureza. Estou conseguindo observar aqui, ó. Aqui, ó, quando chove, a água que vem da chuva corre toda por aqui e acaba abrindo cada vez mais esse buraco, levando os sedimentos daqui para o rio propriamente dito. Alguma dúvida? Professor, ainda não consegui entender essa parte de vossoroca. Sim, vamos lá. Quando cai a chuva, há a precipitação, e essa chuva ela cai em ambientes, em regiões onde a formação vegetal original ela foi arrancada, ela tem uma probabilidade maior de causar essas vossorocas. Vossorocas são esses buracos aqui, ó, no meio do solo, aonde a chuva ela vai escorrer. Olha para cá, para essa imagem aqui mais aberta. Repare que, conforme cai a chuva, a água da chuva ela vai passando por esse meio como se fosse um riozinho, mas só ocorre quando há chuva, e toda vez que ela vai passando, ela vai cavando mais aquele buraco e vai abrindo mais ele, levando todo o material, os sedimentos, a terra, as pedras, dessa região mais alta para a região mais baixa, no caso aqui, esse rio aqui. Entendeu? E ela vai abrindo esse buraco. Esse buraco eu vou chamar de vossoroca. Professor? Oi, pode falar. Entendi, professor. Muito obrigada. Nada, pode O falar. José mandou avisar que ele tá conseguindo ouvir agora pelo celular dele. Que ele estava pelo computador. Que bom, José, que bom. Qualquer coisa, eu vou botar essa aula lá no YouTube, é só você ver mais tarde, tá bom? Bom, gente, vamos continuar aqui. Entendeu essa parte de vossoroca, gente? O que é vossoroca? A vossoroca é esse buraco, por assim dizer, que
é formado pela força das chuvas que ocorrem em terrenos, geralmente nos terrenos que não têm cobertura vegetal original. Tranquilo? Hein, galera? Sim, professor, tranquilo. Vamos lá, então. Aqui, ó. E também eu tenho o deslizamento. Geralmente, esse deslizamento ocorre em encostas de morros, e geralmente aonde o ser humano ele tem alguma alteração na paisagem pela ação do ser humano. Aqui, ó, a gente pode ver, o ser humano alterou a paisagem para estar construindo as suas casas, abrindo estradas. Tudo que o ser humano ele alterou essa paisagem, ele acabou o quê? Desmatando, tirando essa formação vegetal professor. original, e com o tempo, assim, veio a chuva e acabou ocasionando o quê? Esse deslizamento de terra. Pode falar. Ô, professor, esse deslizamento é a água que fica molhada e ela escorre, né? Não é isso? Isso, né? Que a água ela vai precipitar, a chuva vai precipitar em forma de chuva, vai cair no solo. Como o Sim. solo não vai ter essa cobertura original, ele vai encharcar, ele vai encher muito mais rápido, porque o solo ele é meio poroso. Por exemplo, se você pegar uma caneca de água e jogar na terra assim, você vai ver que esse copo de água ele vai o quê? Sumir, porque ele vai entrar no solo. O solo é poroso em relação à água. Só que vai chegar um momento que esse solo ele vai estar saturado, ele não vai conseguir mais absorver a água, ele vai ficar muito pesado. E quando esse solo ficar muito pesado, muito encharcado, aí pode ocorrer essa ruptura. E quando ocorre essa ruptura, ocorre o deslizamento de terra, e que infelizmente muitas das vezes ocorre a perda de vidas de seres humanos, mas infelizmente é provocado pelo próprio seres humanos. Entendi. Entendeu? Obrigada, professor. Nada. Alguma dúvida, gente? Sobre essa área aqui? Isso o que ocorre principalmente pelo esse escoamento. Por isso que é importante eu estudar esse escoamento da superfície do nosso planeta, porque através desse escoamento eu vou conseguir observar em uma área, se uma área é mais suscetível a desmoronamento, se é uma área de risco, se é uma área de risco, entendeu? Em regiões agrícolas ocorre muito essa lixiviação, que é a perda dos nutrientes do solo. Então, os proprietários rurais eles estão sempre ligados nessa perda de nutrientes, porque a planta necessita desses nutrientes, então estão sempre tentando jogar fertilizantes, defensivos químicos, para tentar ajudar na formação do produto, né? No caso da soja, do milho, do trigo, do café, tentando ajudá-los a produzir mais. Alguma dúvida? Não? Bom, ficamos por aqui então na nossa revisão hoje